todo privilégio vem acompanhado de responsabilidades. E é justamente com essa frase que nós vamos ler aqui, Jonas capítulo 1. Quem achou diz amém. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Versículo 4 do capítulo 1. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Verso 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estavam fugindo do Senhor, porque havia lhes dito. Verso 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Verso 16, ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. E o último versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Meus irmãos, quando eu falei que não queria ser dissonante ao que o Espírito Santo já está ministrando aos nossos corações, aqui já lembramos um pouco da grandiosidade do nosso Deus, cantamos uma canção linda, o grande eu sou, a maneira com que Deus se manifestava para o seu povo e muitas vezes para outros povos, mostrando o seu poder e a sua soberania. Também aqui já foi feita uma oração, para que tudo aquilo que nós temos recebido aqui, também nos cultos de ensino, nesse mês de maio, possa não apenas ser teoria na nossa vida, mas possa ser prática. Por isso eu falei essa frase: todo privilégio vem acompanhado de grande responsabilidade. Nessa viagem eu tive mais uma vez a oportunidade de ir na cidade de Cafarnaum, e sempre que a gente chega lá, já na porta de entrada está escrito a Vila de Jesus, porque a Bíblia nos garante que Jesus ficou lá durante 2 anos morando lá. Não sei se foi na casa da sogra de Pedro, não sei aonde, mas Jesus ficou 2 anos morando lá. E lá foi o lugar onde mais Jesus realizou o milagre.
é lá que aconteceu a famosa história da ressurreição da filha de Jairo, é lá que aconteceu a expulsão de demônios, é lá que aconteceu a restauração daquele paralítico que foi descido pelos amigos na corda, é lá que foi curada a sogra de Pedro. Milagres e mais milagres aconteceram na cidade de Cafarnaum, mas também Jesus faz questão de liberar uma palavra muito dura contra Cafarnaum, dizendo: Cafarnaum, tu que pensas que subirás ao céu, na verdade descerás ao inferno. Porque sem Sodoma, olha isso, sem Sodoma fosse realizado os milagres que aconteceram aqui, teriam se convertido. Portanto, no dia do juízo final, haverá mais rigor para ti do que para Sodoma. Uma palavra que nós jamais queríamos que fosse direcionada a nós. Agora, nós também precisamos entender que somos privilegiados. Nós temos acesso à palavra do Senhor, nós temos liberdade de culto. Nessa viagem passei pelo Egito e a gente sabe que lá há uma perseguição muito intensa contra os cristãos, 98% da população islâmica, perseguição intensa à igreja copta, muitas igrejas já estão adorando ao Senhor escondido, os cultos públicos têm se reduzido cada vez mais, e nós aqui no Brasil, liberdade de culto, liberdade de acesso à palavra do Senhor, recebendo alimento sólido semanalmente, lembre-se disso, todo privilégio vem acompanhado de grande responsabilidade. E como foi orado aqui, há sobre nós esse privilégio, mas também há sobre nós uma responsabilidade de cumprir um chamado que Deus fez para cada um de nós. Você foi chamado para uma grande missão. E quando nós olhamos a história de Jonas, um livro que as crianças já começam aprendendo a história de Jonas, e qual a criança que nunca encenou isso, ou nunca brincou com os seus brinquedos de um grande peixe engolindo um boneco, porque já faz parte da história daqueles que crescem na igreja. Nós conhecemos a história de Jonas, e o texto já no capítulo 1 é bem direto. Jonas, ele foi chamado, e o verso 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com uma ordem. Olha só, o verso 2: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Nós aqui então já temos alguns nomes. Nós temos o nome de Jonas, a palavra de Deus é remetida a ele, é citado o nome do seu pai, Amitai, e é citado o nome dessa cidade, Nínive, capital da Síria. E se você conhece um pouco do contexto bíblico, você começa a entender o porquê que Jonas, ele não queria ir até essa cidade, um povo que era inimigo ferrenho de Israel. Um povo que nas suas práticas bélicas era um pouco mais agressivo do que todos os outros, não exercia misericórdia e muito menos um tipo de honra que seja no meio da guerra. Era um povo que fazia atrocidades de maneira absurda. Eles gostavam não apenas de matar e conquistar os outros lugares, mas eles gostavam de ver o sofrimento daqueles que eles conseguiam guerrear e vencer. Eles queriam fazer os outros povos sofrerem. E se você ler um pouco da arqueologia e da história sobre os assírios e os ninivitas, você vai ficar um pouco chocado das maneiras que eles usavam para fazer os outros povos sofrerem. Nínive é a capital, então, dessa nação chamada Assíria. Sem falar dessas práticas de guerra assustadoras, um povo idólatra, um povo que exercia intensa feitiçaria, paganismo e assim por diante, e também um povo muito arrogante. A cidade de Nínive, os historiadores já comprovaram que os seus muros era algo quase que intransponível para a época. Muros de 30 metros de altura foram descobertos em alguns lugares na cidade de Nínive. A sua largura era tão grande que passava carruagens em cima. Então, Nínive era essa soberania mergulhada no pecado, mas chega à narina de Deus, essa imundícia. E o Senhor, então, escolhe um dos seus profetas, Jonas,
o chama para ir pregar contra Nínive. E é interessante que, quando nós olhamos aqui no versículo de número 1, nós vamos já ver a filiação do profeta Jonas, filho de Amitai. Você sabe quem é Amitai? Sinceramente falando, quantos aqui sabem quem foi Amitai? Levanta a mão. Realmente, a gente não sabe quem foi Amitai. Eu também não sei quem foi Amitai. Mas o que isso revela? Isso revela que Jonas, ele era filho de Amitai, alguém que a gente não conhece, e lá em 2 Reis vai falar da sua origem. 2 Reis, capítulo 14, 25, não vai falar que ele era apenas filho de Amitai, mas vai falar também que ele era profeta de Gat-Éfer, ou seja, uma região já que abrange a Galileia dos gentios. Lá na frente, quando ouvem falar que Jesus vem de Nazaré, da região da Galileia, e Gat-Éfer fica um pouquinho acima, eles vão dizer que daquela região não pode vir nada que presta. Então, Deus chama alguém que não tem filiação nobre, de um lugar insignificante, mas Deus chama. Deus chama. Porque quando Deus decide usar, não importa se tem pedigree, não importa se tem linhagem nobre, se tem sangue azul, Ele usa quem Ele quer, do jeito que quer, a hora que quer. Nós precisamos entender que quando o véu se rasgou e nós tivemos acesso ao Pai, nós também estávamos não apenas tendo o privilégio de desfrutarmos da presença de Deus, mas de fazermos parte da missão de Deus. Então, independente de onde você veio, independente da filiação que você tem, você pode ter certeza, Deus tem um chamado para você. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e falar isso para ele, Deus tem um chamado para a sua vida. Agora, nós vamos ver que Jonas, ele não concorda com a missão que Deus lhe estabeleceu. E é claro que a palavra vai revelar muitos momentos, onde acontece esse choque da vontade, a vontade humana e a vontade divina, o chamado de Deus com o nosso próprio chamado, os nossos próprios desejos. E Jonas, ele é bem claro, é bem direto, em evidenciar que não queria isso, e ele desce para Jope, e depois ele pega um barco querendo ir para bem longe, ir para a Espanha, ir para Tarsis. É interessante que, o que será que faz que justamente essa sincronia se perca? Porque o texto diz que Jonas era um profeta, e ele recebeu um chamado. Profeta é aquele que anuncia a vontade de Deus. Profeta é aquele que a gente espera que esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Mas ele literalmente foge. Ele literalmente vira as costas para isso. E a gente, claro, precisa, quem sabe, questionar o que faz com que nós percamos a sincronia desse chamado que Deus tem para nossas vidas e a sincronia da vontade de obedecer ao Senhor. Aqui entra aquilo que você ouve em todas as pregações, a falta de oração. É a falta de oração que, literalmente, faz com que a nossa vontade esteja distante da vontade de Deus. Eu preguei alguns dias atrás aqui sobre Ana. A Ana que buscava Deus e orava intensamente a Deus por um filho. Só que passa ano e entra ano e Ana não recebe um filho. Agora, Ana está aqui fazendo um pedido, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Deus está aqui, também querendo abençoar Ana, mas Deus queria não apenas um filho para Ana, Deus queria um profeta para a nação de Israel, Deus queria um juiz que fizesse justiça, Deus queria um sacerdote que não fosse corrupto. Quando Ana entende isso com o processo de oração, ela não apenas ora, ela faz um voto. Ela ora fazendo um voto, Senhor, se tu me deres um filho, eu dedicarei e consagrarei totalmente a ti. Quando a vontade de Ana se casa com a vontade de Deus, ela recebe a bênção dela.
Nós precisamos entender isso. A oração aproxima o nosso querer com o querer do Pai. E pode ter certeza, muitas vezes nós vamos estar nesse dilema de Jonas. Sabemos que temos um chamado, sabemos que Deus espera que nós sejamos as suas mãos, seus pés, que nós venhamos representar o reino, mas muitas vezes a nossa vontade está longe da vontade de Deus. Agora, é a oração que vai aproximar ao ponto de nós fazermos a oração de Cristo no Getsêmani, na agonia da morte, suando gotas de sangue. Deus, tem uma outra maneira? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E nós sabemos que foi assim que Cristo chegou ao fim e cumpriu a sua missão. Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para mim. Deus tem um chamado para todos nós e, entenda isso, esse chamado muitas vezes exigirá renúncias da nossa parte. Quem sabe tem uma Nínive te esperando. Qual é a sua Nínive? Já parou para pensar nisso? A gente que vive na igreja, nós somos crente assembleiano e nós gostamos de pelo menos 1, 2 vezes por semana estar na igreja. A gente cresceu ouvindo isso, chamado, e a gente canta, né? Eu tenho um chamado. Isso é muito bom. Está claro para você qual é o teu chamado? Está bem definido para você qual é o teu chamado? Porque nós precisamos entender que sim, Deus tem um chamado, e algumas pregações aqui já ficou claro, que esse chamado vai muito além de coisas terrenas, de coisas que não são eternas. O chamado, e Jesus deixou isso bem claro, chamados coletivos, é fazer discípulo, é amar pessoas, é investir naquilo que tem valor eterno. Então, independente, o teu chamado é cuidar de adolescente, de jovem, de idoso, da sua família, se é investir, né, em alguma área específica, o teu chamado é para pessoas. E muitas vezes esse chamado vai ser tão difícil quanto o chamado de Jonas, é uma Nínive. Porque muitas vezes são pessoas que você não queria cuidar, que você não queria lidar, gente complicada, gente difícil, gente desobediente, gente como os ninivitas, rebeldes, adoradores de outros deuses, feiticeiros, arrogantes, violentos, sei lá. Mas todos nós temos um chamado. E o Senhor espera que nós não venhamos desistir da nossa missão. Por quê? Porque Ele confiou a nós, os cristãos, a sua grande missão. Você precisa ter bem claro que dentro desse chamado, a missão que Deus nos deu não é algo fácil. Como tem falado por aí nas redes sociais, a geração Nutella, né, é uma geração que só quer o bem bom, o doce, não quer pagar o preço, e quase que semanalmente eu atendo pais de adolescentes, pais de jovens, preocupados, alguns desesperados, porque não sabe mais o que faz, porque o filho não quer ter responsabilidade, não quer fazer alguma coisa que tem que pagar um preço muito caro, quer os benefícios, mas não quer pagar o preço, é mais ou menos assim. Só que no reino de Deus, você pode ter certeza que isso está descartado. Por mais que nós venhamos sim desfrutar de muitas coisas boas, como já foi falado aqui na oração de gratidão, a salvação, a paz que nós temos, a experiência de desfrutar da presença de Deus, isso não tem nada no mundo que possa pagar. Mas existe sim um preço que nós precisamos pagar para cumprir o nosso chamado, a nossa missão e sermos relevantes naquilo que Deus espera que nós venhamos a ser. Vai ter que chorar lágrimas, vai ter que orar de madrugada, vai ter que engolir muito sapo, vai ter que fazer isso, porque é dessa maneira que nós vamos cumprindo a nossa missão e o nosso chamado. Não é fácil. Ou você pensa que a grande Maria agraciada por Deus,
quando estava lá, vivendo em Nazaré, na expectativa de logo casar com o seu crush José, love para cá, love para lá, mas por certo uma jovem que era piedosa, servia ao Senhor, tinha, quem sabe, uma grande perspectiva sobre ela, mas de repente um anjo aparece, a chama de agraciada e diz: olha, você receberá um filho, o Filho de Deus. O Espírito do Senhor estará sobre você, e você será mãe do Salvador, Jesus. Se você traduzir isso para a cultura da época, você pode entender que era desprezo, era risco de morte, porque uma moça que ainda não casou aparecer grávida, apedrejamento, abandono dos seus familiares, e é daí para mais. Só que a resposta de Maria é linda. Lucas 1, versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça em mim, conforme a sua palavra. Meus irmãos, Deus tem um chamado para cada um de nós, e que nós não venhamos virar as costas para aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Grandes coisas o Senhor deseja fazer através da sua vida, e o que precisa ser compreendido por nós, os cristãos dessa geração, é que à medida que a podridão humana aumenta e tem aumentado, à medida que as mentiras aumentam e tem aumentado, a violência aumenta, o desrespeito aumenta, as destruições familiares aumentam, a pecaminosidade humana aumenta, o egoísmo, o hedonismo aumenta, nós precisamos nos posicionar como agentes do reino de Deus e sermos resposta para tudo isso que tem acontecido. Não podemos virar as costas para o chamado. Sabe por quê? Escute o que eu vou te dizer. Porque só existe uma maneira de você virar as costas para o chamado e fugir do teu chamado. É virar as costas para o próprio Deus e fugir de Deus. Eu vou repetir isso. Não tem como querer a Deus e não querer o chamado que Ele tem para a nossa vida. É por isso que, dá uma olhada aí na tua Bíblia, versículo 3. Não vai dizer que Jonas fugiu da sua missão. Olha o que diz o versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do... Ele não estava fugindo do chamado. Ele estava fugindo do Senhor. E claro, a consequência é lógica. Quando se foge do Senhor e consequentemente do chamado, pode ter certeza, grandes problemas virão. Grandes problemas virão. Esse camarada, ele vai para Jope, que era o maior porto que tinha ali perto, e ele procura um navio que vai para bem longe. Talvez ele foi olhando os destinos de cada um dos barcos. E ele compra o bilhete para Tarsis, que era o mais longe que ia sair, né, naquele momento. 4 semanas de navegação, de Jope até Tarsis. E daí, a gente não sabe com quantos dias eles chegaram aí, ou horas, né? Não sei, mas o texto vai deixar bem claro sobre a alienação de Jonas. O versículo 5 diz que Deus então envia uma tempestade e todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava a seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, ali no data show, Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Quando a gente foge da presença de Deus, a gente se torna alienado,
das realidades e verdades que estão acontecendo ao nosso redor. O caos se instalou. Nós não estamos falando de marinheiros meia-boca amadores, nós estamos falando de gente profissional. E esses profissionais ficam assustados, com medo, desesperados. O desespero era tanto que eles pegam a carga, que é quem sabe, o último nível de desespero, é pegar a carga, aquilo que era financeiramente de valor para eles, e começam a jogar ao mar. Jonas, porém, alienado até mesmo diante disso. Dormia um sono profundo. Nós temos ímpios, marinheiros que não serviam ao Deus verdadeiro. O texto vai dizer que cada um estava ali buscando o seu próprio Deus, mas buscavam uma intervenção do divino, buscavam uma ajuda milagrosa, buscavam alguma coisa que fosse muito além dos seus esforços humanos. E aquele que conhecia o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, dormia um sono profundo. Dá uma olhada na realidade ao nosso redor hoje, século 21. Você vai ver muçulmanos, literalmente, atravessando mares para cumprir a sua missão. Você vai ver como tem acontecido aqui em Blumenau. Pessoas do candomblé e de outras religiões afrodescendentes invadindo escolas, universidades, no sentido de expandir essa visão. Você vai ver muito movimento de outros tipos de fé, mas muitos cristãos alienados num sono profundo, sendo agentes secretos do reino de Deus, na empresa, no trabalho, na escola, na faculdade, não sabe se é crente, se não é, dormindo um sono profundo. Quando se foge da presença de Deus, a alienação é uma consequência lógica. Outra consequência lógica, acaba gerando sofrimento para aqueles que estão próximos. É sempre assim. É sempre assim. Quando se negligencia a presença de Deus e foge de Deus, da sua missão, não apenas você é afetado, mas o teu casamento é afetado, os seus filhos são afetados, os seus pais são afetados, a sua vida profissional é afetada, aqueles que estão ao seu redor são afetados. Você parou para pensar sobre esses homens, marinheiros, perderam a carga, estavam para perder o barco, perder a vida, por quê? Porque lá dentro tinha o Jonas, acabaram recebendo Jonas lá e estava dando esse problema. É interessante que quando nós olhamos lá no Novo Testamento, o naufrágio do apóstolo Paulo, quando ele está indo para Roma, a diferença que é, Paulo é aquele que diz, olha, não é bom que nós vamos agora. Eles decidem ir, e vem a tempestade, e o barco começa a ir a pique. Mas Paulo também é aquele que depois se levanta de ter um encontro com o Senhor e diz, ninguém vai perecer. Vamos dar comida para todo mundo, e daí eles caem na ilha de Malta, e Paulo o tempo inteiro, sendo a referência, a base, era aquele que trazia segurança. Jonas traz problema, Jonas traz aflição, Jonas traz angústia, Paulo traz problema. Paulo estava obedecendo ao chamado do Senhor, Jonas desobedecendo. Meus irmãos, pare para pensar sobre a sua vida e o seu chamado. Pare para pensar sobre a sua vida e o seu chamado. Muitas coisas, quem sabe, têm acontecido na sua vida, têm te prejudicado e prejudicado os outros que estão ao seu redor, porque você está indo para um outro lado, daquilo que Deus espera
de você. Tem pessoas que, ao lerem essa passagem, esquece o que vai dizer no versículo 3, versículo 4, que quem mandou aquela tempestade foi Deus. Quem enviou aquela tempestade foi Deus. Deixa eu aplicar isso, esclarecer isso. Deus pode gerar, colocar entre aspas, problemas na nossa vida para tentar nos alertar? Pode. Muitas vezes vai fazer. Muitas vezes vai fazer para te dar um chacoalhão, para te despertar, para você sair daquela mentalidade reduzida da sua cabeça, da nossa cabeça, limitada, que não consegue entender a dimensão dos propósitos eternos de Deus, apegada-se à realidade apenas terrena, e a gente fica nessa limitação, literalmente, preso na desobediência, e de repente, nada mais que nós venhamos fazer dar certo. Jonas, ele só queria atravessar o mar Mediterrâneo, só queria sair de Jope e ir para Tarsis, mas Deus tinha algo mais para ele, então envia uma grande tempestade. E é claro, quando a gente fala de tempestade, que foi o próprio Deus que enviou, eles fazem um ritual de lançar sorte e cai sobre Jonas, e eles então descobrem que era Jonas que fugia do Senhor. O que nós precisamos fazer contigo? Ele diz, me joguem ao mar. Eles não querem, porque sabem que isso ali é literalmente matá-lo, porque ninguém ia sobreviver naquele nível de tempestade que estava acontecendo, mas eles tentam remar e não dá jeito, então eles acabam jogando. O Deus soberano, que tinha enviado a tempestade, agora acalma a tempestade. Muito mais, o Deus soberano envia esse grande peixe para engolir Jonas e deixar 3 dias e 3 noites ali. Agora, quando a gente para falar sobre isso, a gente precisa lembrar então dessa soberania desse Deus. Um Deus que não apenas criou os mares, mas controla os mares. Um Deus que não apenas criou os animais, mas controla os animais, inclusive esse grande animal, esse peixe no mar Mediterrâneo que chegou a engolir Jonas. Como não fazer uma aliança com esse Deus soberano e como não nos submetermos à sua vontade? Toda vez que nós desobedecemos à vontade desse Deus soberano, nós literalmente estamos nos achando melhor do que Ele. É por isso que, e nós vamos entrar agora no mês de junho, falando muito sobre esse assunto, obediência. É por isso que muitos teólogos chegam a dizer que o grande pecado é o pecado de não obedecermos a palavra de Deus, de não obedecermos os comandos de Deus, porque quando nós viramos as costas para os decretos de Deus e negligenciamos os seus comandos, literalmente, nós estamos nos achando melhor do que Deus, querendo saber mais do que Deus, mas esse Deus, Ele é soberano. Como pode o ser humano querer desobedecer ao Deus soberano? Não tem lógica, mas é o que nós de vez em quando estamos fazendo na nossa caminhada. Nós estamos virando as costas para o Deus soberano. Isso só vai gerar o quê? Tempestade, problema, confusão, dissabor, angústia, vazio. Por quê? Porque se Deus te fez para Ele e para cumprir os propósitos dEle, é isso que vai trazer a satisfação de alma que você precisa. Eu vou repetir isso, porque é recado de Deus ao seu coração. A humanidade tem buscado em tantos lugares essa satisfação e não tem encontrado.
Você anda pelo mundo, você conversa com pessoas, você visita lugares, você pode ir numa faculdade, numa escola, num trabalho, na rua. O que você mais vai ver hoje é pessoas vazias de um propósito maior. Pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas que perderam o sentido da vida. Eu tenho ficado assustado com a quantidade de pessoas abaixo dos 20 anos que chegam para mim e dizem: eu não vejo mais um propósito na vida. A vida não faz mais sentido. Mas é claro, daí você começa a ver as buscas. As buscas é justamente por coisas que não fazem sentido. Trocaram as coisas essenciais, as coisas eternas, por coisas fúteis. Tentam colocar coisas banais na alma, e a alma continua sedenta, porque somente a água da vida pode saciar a sede da alma. Então nós precisamos entender isso como cristão, porque muitas vezes nós que somos cristãos há tempo, queremos suprir e saciar a sede da nossa alma com uma religiosidade. A religiosidade, ela sempre teve um papel, quem sabe, importante de nos fazermos disciplinar numa causa. Mas a religiosidade, ela precisa ser colocada de lado para que uma espiritualidade sadia, acompanhada da disciplina, venha fazer parte da nossa vida. O que também é um perigo. Deixa eu explicar para você isso. Muitas pessoas, nessa tentativa de fugir dessa religiosidade, porque já percebeu que ela não sacia a sede da alma, esquece também dos princípios da palavra de Deus e querem viver uma vida de qualquer jeito, não regrada pela palavra de Deus e pelos princípios eternos. É aquela velha história: eu vou então servir a Deus na minha casa, eu vou servir a Deus pela internet, eu não preciso de comunhão, não preciso de igreja, não preciso de pastor, eu não preciso de família, não preciso de nada. E daí vai negligenciando literalmente tudo que a Bíblia nos ensina. E vivem vidas vazias e fúteis do mesmo jeito. O que nós precisamos é ter experiência com Deus, que é a fonte inesgotável, que é o que preenche a nossa alma, mas que precisa, cada vez mais, a nossa vida estar desejosa por isso. É aquilo que o salmista vai dizer: como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Eu tenho falado algumas vezes aqui, não somos o camelo, essa figura do deserto que bebe um pouco de água aqui e caminha muitos dias sem. Não, nós somos como corça, que nós precisamos cada hora água corrente, a água que sacia a alma, é da presença de Deus. Mas não negligencie essa busca dedicada, não negligencie a sua oração focada, o teu tempo de oração, o teu tempo de busca, Porque muitas vezes nós estamos vivendo vidas muito aquém daquilo que nós deveríamos viver. Por isso, essas confusões do mundo gospel. Não, mas eu posso orar em todo o tempo, eu estou no carro orando. Realmente pode orar. Eu estou aqui na igreja, mas eu lembrei de alguém, vou orar. Ok, não tem problema. Agora, o relacionamento que vai literalmente colocar o nosso ser interior em ordem, é aquele momento concentrado em Deus. É o que Jesus fazia. Tirava horas, estou indo para o jardim do Getsemane, estou subindo aquela montanha, preciso do tempo a sós com o meu Deus. E isso tem sido negligenciado por muitas pessoas. E isso tem gerado essa confusão nos nossos dias. E isso tem feito com que o chamado não esteja latente e muito menos a presença de Deus esteja direcionando a nossa caminhada. Amém ou não amém? Meus irmãos, todos nós precisamos orar mais. Do púlpito à porta, nós precisamos organizar a nossa agenda diária, que é uma loucura para todo mundo, mas nós precisamos tirar mais tempo com Deus em oração, porque é muito tênue essa linha de nós nos distrairmos, de nós nos desviarmos, de nós sermos um Jonas.
nome de profeta, crente da Assembleia de Deus, mas que vira também as costas e vai para longe. Mas enfim, deixa eu correr aqui para nós entrarmos no outro ponto. Falei que todos nós temos um chamado, e a segunda verdade, quando nós não obedecemos esse chamado, fugindo da presença do Senhor, as consequências são as piores possíveis. E aqui, como um pastor que ama essa igreja, estou aqui há 20 anos e cresci com tanta gente, infelizmente vi tanta gente também se perder no caminho, mas escute o que eu vou te dizer. Busque entender o chamado de Deus para a sua vida. Olha as dicas que Jesus já deu, como eu falei, são pessoas, esse é o chamado de Deus para a sua vida. Agora, não negligencie esse chamado, não vire as costas para esse chamado. Quando você vira as costas para o Senhor e o seu chamado, você vai se dar mal. Não tem outra opção, você vai se dar mal. Então aprenda com os erros dos outros. Não precisa você sofrer, não precisa você dar com a cara na parede, não precisa você perder a sua família, não precisa você perder a sua saúde, não precisa. Ouça o chamado de Deus. Por quê? Porque esse Deus, Ele é um Deus de misericórdia. E mesmo Jonas, que se rebelou contra Deus e fugiu, Deus deu uma nova chance, Deus alertou ele. Deus envia um grande peixe, porque o próprio Jonas sabia que ia morrer. E eu não sei, depois tem que conversar com os psicólogos aí para ver o que eles pensam a respeito desse pensamento de Jonas, se Jonas preferia a morte do que pregar para os ninivitas, não sei. Mas ele diz, olha, me joga no mar. Só que Deus dá uma nova chance para ele. E aquele peixe o engole. Claro que lá nas entranhas daquele peixe, ele começa a refletir um pouco sobre a vida e Jonas se converte. Se você ler, por exemplo, o capítulo 2, a oração de Jonas, você vai começar a entender que ele só começa a clamar ao Senhor no desespero. Sabe aquela velha história, que a gente precisa estar no fundo do poço para começar a olhar um pouco para cima e buscar o Senhor? Que infelizmente é o retrato de muita gente que está na fé cristã, precisa chegar no fundo do poço para olhar para cima e clamar ao Senhor. Nós estamos falando de uma história de quase 3.000 anos atrás e parece que a coisa sempre foi assim e continua sendo assim. Mas como eu tenho falado, não espere isso acontecer na sua vida. Mas Jonas, quando estava lá, ele clama ao Senhor. E o verso 7 ele vai dizer assim, olha, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até a ti, o seu santo templo. E daí então ele entende. E olha só o verso 9. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Já entendi que a salvação vem do Senhor. E daí o verso 10 é assim. E Deus deu ordem para aquele grande peixe. 3 dias depois, ele vomita Jonas numa praia. E Jonas tem que caminhar alguns quilômetros, alguns dias, até chegar na cidade de Nínive. Deus deu uma nova chance para Jonas, e Deus deu uma nova chance para Nínive. Porque se você ler o versículo 1 e o versículo 2, você vai ver que o chamado era simples. Jonas, prega contra Nínive, dizendo que será destruída. Jonas vai. O texto vai dizer que aquela cidade era tão grande, mais de 120.000 habitantes, que precisava de 3 dias para você dar a volta na cidade. Jonas ele não cumpre o chamado de pregar para toda a cidade, mas ele passa um dia só pregando. E sendo bem duro, daqui 40 dias vai vir fogo sobre vocês, daqui 40 dias vocês serão destruídos, daqui 40 dias não vai mais existir nada, daqui 40 dias vocês serão dispersos, e vai lascando o pau. Só que a misericórdia de Deus também alcançou os ninivitas. A misericórdia de Deus alcançou Jonas, a misericórdia de Deus alcançou os ninivitas. E o texto vai dizer que do rei ao povo, ao gado, às ovelhas, à cabra, todos decretaram um jejum. Ninguém bebe e ninguém come. Pano de saco, que no Oriente significa o maior nível de arrependimento. Pano de saco nós vamos nos vestir.
e nós vamos clamar pela misericórdia de Deus. Eles clamam, e daí a gente sabe que Deus, então, dá mais uma chance aos ninivitas. É interessante que, depois Jonas, então, ele sobe lá numa montanha, e ele fica esperando, quem sabe, a destruição que não vai vir, e daí Deus dá uma lição para ele. Não vamos entrar nesse detalhe, mas assim como Deus deu uma chance para os ninivitas e Deus deu uma chance para Jonas, Deus continua dando chances para nós nos ajustarmos à sua vontade, para nós nos alinharmos a nossa vida ao seu querer. Meus irmãos, todo privilégio vem acompanhado de grande responsabilidade. Jonas tinha o privilégio de fazer parte do povo de Deus, tinha o privilégio de ser chamado de profeta de Deus, mas ele tinha uma chamada e uma responsabilidade de pregar a vontade de Deus e os decretos de Deus, mesmo quando isso para ele era pesado, ele não queria. O que você quer na sua vida? Ser um Jonas? Um Jonas que precisa sofrer para obedecer? Ou quem sabe, quase 1000 anos depois, na mesma cidade de Jope, onde Jonas pegou o barco para fugir, novamente a voz do Senhor, ela é falada, é proclamada, sabe para quem? Para um discípulo, chamado Pedro, está lá na casa de Simão o curtidor, na cidade de Jope, hoje se chama Jafa, né? Fica emendado com Tel Aviv, essa cidade. Pedro está lá, de repente desce um lençol, com animais impuros para o povo judeu. A voz do Senhor é mata e come. E ele diz, não vou fazer. Nunca coloquei um animal desse na minha boca, não vou. Não chame de impuro que o Senhor já purificou. Aquele lençol é recolhido. E de repente alguém bate lá do lado de fora. Queriam falar com Pedro. Daí ele começa a entender a visão. Um chamado para Pedro, quem sabe tão difícil quanto o chamado para Jonas. Jonas chamado para pregar para os ímpios de Nínive. Pedro chamado para subir até Cesareia e pregar na casa de um centurião chamado Cornélio. Sabe quem era Cornélio? Sabe quem era, aonde era essa cidade de Cesareia? Não é a Cesareia de Filipe, é a Cesareia Marítima. Cesareia Marítima, uma cidade portuária, construído à beira do mar Mediterrâneo por o grande Herodes, querendo, claro, Cesareia fazer uma homenagem a César. Aquela cidade era extremamente imoral. Era aquela cidade, você sabe, cidade portuária, inúmeros prostíbulos. Os marinheiros chegavam e invadiam os prostíbulos. Uma cidade onde Herodes, que era talvez um dos homens com maior nível de desequilíbrio psíquico que você vai encontrar na história, talvez é ele, Nero, né, e alguns imperadores romanos, absurdo que esse cara fazia, para você ter uma ideia, né, ele chega a matar a própria mãe, ele pega a sua esposa por ciúme e coloca ela num grande vidro de mel para preservar ela só para ele. É esse Herodes que lá atrás também, antes ainda até de construir isso aqui, ele manda matar todos os meninos de Belém, quando ouve que dos judeus está vindo aí um novo rei. É esse Herodes. Ele constrói aquela cidade justamente para a glória humana e para todo tipo de devassidão humana que você possa imaginar. É para lá que anos depois agora, Pedro está sendo chamado para pregar o evangelho no meio dos gentios. Algo que para um judeu era absurdo. Mas ele entendeu o recado e ele decide obedecer. Ele vai, prega a palavra, o Espírito Santo toma aquela casa e o nome do Senhor é glorificado. Claro que depois ele vai ter que resolver isso, porque os próprios outros apóstolos e presbíteros chamam ele, como que você sentou na mesa dos gentios, entrou na casa dos gentios, e daí ele começa então a explicar do chamado e da vontade de Deus para a sua vida. Vamos se colocar em pé. O tempo já se foi. Mas eu preciso que você saia daqui nessa noite refletindo sobre essa palavra que foi falada. Independente de quem é você. Independente de quantos anos você frequenta essa igreja, ou quantos dias você frequenta essa igreja.
Eu quero que você saia daqui com uma convicção. Se você já fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, você já tem um chamado, que você não pode negligenciar. Pelo contrário, quanto mais você se aproximar de Deus, mais isso vai arder no teu coração. Alguns têm chamados para romper fronteiras e alcançar vidas que estão distantes. Outros têm um chamado para fazer a diferença onde você está. Para estender a mão para aquele adolescente que está lá na tua escola, desesperado, pensando em tirar a vida, cujos braços já estão todo dilacerados pelas giletes, que vive se cortando. Você foi chamado para fazer a diferença lá. Você foi chamado para cuidar daquele alcoólatra, que todo mundo ri lá na empresa dele, porque sabe, quando ele sai dali, ele vai para um bar encher a cara, e muitas vezes do bar para casa para espancar a família. Você foi chamado para cuidar daquela vida, apresentar Jesus e discipular essa pessoa. Você foi chamado para orar de madrugada para aquele teu parente que está desviado, mergulhado na imoralidade, já passou por tantos relacionamentos que não deu certo, frustrado com a vida, tudo que ele bota a mão para fazer não dá certo. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para orar pelo seu pai e pela sua mãe, e ser um instrumento de bênção, paz e amor lá na sua casa. Você, quem sabe, questiona as atitudes dele e dela. Não sabe o que eles passaram. Hoje, quem sabe, eles apenas estão reproduzindo os sofrimentos do decorrer de uma vida. Mas você já foi alcançado pela graça de Deus. Não é para ficar para você. Privilégios vem acompanhado de responsabilidade. Essa graça precisa emanar de você e alcançar quem está sofrendo ainda. Ei, você foi chamado para não abrir mão desse filho, o teu filho, a tua filha, que precisa de orientação, cuidado, disciplina, amor. Pastor, meus filhos estão no nível absurdo de rebeldia. Uma palavra que eu falo é como uma bomba que eu jogo. Se cala. Se cala perante os seus filhos se é assim. Mas se derrama diante de Deus, porque eles não podem fugir das suas orações. Se querem fugir das tuas instruções, eles não conseguem fugir das tuas orações. Você foi chamado para fazer a diferença aqui também na igreja Debu. Você foi chamado para estender a mão para quem está do seu lado, abençoar com um sorriso, com um abraço, com uma oração, colocar-se voluntariamente para suprir a necessidade dos órfãos, das viúvas, das famílias que estão desempregadas, ajudar quem precisa. Você foi chamado para orar, orar pelos músicos, orar pelos obreiros, orar pelos irmãos, pelas irmãs, pelos projetos da igreja, orar. Você foi chamado. Então, você precisa sair daqui tendo essa convicção na sua alma, que o seu chamado não é para cruzar braço, ficar sentado e receber. Todos aqueles que encontraram a Cristo têm um chamado de amar o próximo e se envolver na missão de Deus, que é gente e é gente. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você vislumbrasse o teu chamado. Quem são as pessoas mais complicadas que você conhece ao seu redor? Eis aí o teu chamado. Quais são as necessidades sociais que, quando você vê ou ouve falar, isso dilacera a sua alma e traz uma dor? Eis aí o teu chamado. Você assiste um vídeo de pessoas em situações de extrema miséria, necessidade, ou você se emociona quando vê algo lindo acontecendo, como uma ação social sendo realizada, o evangelho alcançando uma vida, um coração? Eis aí o teu chamado.
Você foi chamado por Deus. Vamos orar. Senhor, entendemos que temos um chamado. E também, baseado na história de Jonas, que não chegou a nós por acaso, nós entendemos que quando fugimos desse chamado, encontraremos apenas sofrimento, frustração. Mas também entendemos a tua misericórdia, que nos revela que tu és um Deus que nos dá uma nova chance, para que o chamado seja cumprido, a vocação realizada, e que nós possamos entender, Senhor, que aquilo que vivemos e até mesmo os sofrimentos que passamos não foi apenas para nos deixar triste, angustiado ou com cicatrizes, mas também era um preparo, era um amadurecimento, era oportunidade de crescimento para que nós estivéssemos sendo lapidados, para que hoje fôssemos instrumentos úteis nas suas mãos. Ah, Deus, nos perdoa, porque muitas vezes temos tentado fugir do chamado e temos fugido também da tua presença, se esquecendo que é apenas em ti e ali que encontraremos o real sentido para a vida e para a existência. Nós queremos, Senhor, a tua presença e queremos sim cumprir o teu chamado, porque sabemos que a tua vontade para cada um de nós é boa, é perfeita, é agradável. Por mais que doa, por mais que vai gerar sim desgaste, por mais que vai necessitar de esforços, nós dizemos sim. Nós dizemos sim ao teu chamado, nós dizemos sim ao teu querer, e nós queremos, Senhor, que a tua presença esteja nos ensinando, nos fortalecendo e aumentando a nossa fé, para que nós venhamos, Senhor, também amar esse chamado e querer cumprir o teu querer. Desperta-nos, Senhor, para essa realidade. Desperta-nos, Senhor, para um novo tempo. Desperta-nos, Senhor, para uma nova fase. Desperta-nos, Senhor, para irmos sim às águas mais profundas e fazer o teu querer. Ah, Deus, diante das necessidades que temos ouvido e visto, que nós não sejamos como a maioria que aponta o dedo dizendo que alguém tem que fazer alguma coisa, mas nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ser resposta, eu quero ser solução, eu quero fazer a diferença. Deus, no meio de uma geração que tem apenas olhado para si próprio e encontrado apenas um vazio, nós não queremos, Senhor, cair no abismo do egoísmo, mas nós queremos, Senhor, como agentes do teu reino, entender que nós somos sal, nós somos luz, chamados para fazer a diferença, chamados para frutificar. Nós queremos, Senhor, realmente resplandecer a tua glória, e como os crentes de Antioquias que foram chamados de cristãos, nós também queremos ser pequenos cristos que fazem a diferença e fazem realmente aquilo que precisa ser feito aonde nós estamos. Eis-nos aqui como igreja relevante, dizendo sim ao teu chamado, à tua voz.